Fala galera, tranquilo? Hoje eu trouxe aqui uma questão lindíssima de log para a gente poder trabalhar. É uma questão do ITA, se eu não me engano, de 81, 83 na verdade. E a gente vai destrinchar, resolver essa equaçãozinha. E eu sempre vou tentar trazer aqui para você quais são as propriedades que você precisa saber para poder resolver essa questão. Beleza? Chega aí comigo. Calcule as raízes da equação abaixo. A primeira coisa que você tem que fazer numa situação como essa, uma questão que é complexa, é você observar o que você pode melhorar. E log, ele tem a principal propriedade de pegar uma operação que é complexa e deixar essa operação mais simples. Como assim? Ele pega a operação de potência e sempre transforma numa multiplicação. Com isso, eu já consigo ver essa partezinha aqui do log sendo melhorada. Ô Bruno, como assim? Existem duas propriedades que a gente chama de, assim, entre os amigos, né? De regra do peteleco. A primeira propriedade, fica de olho nessas propriedades que eu vou colocar, porque eu vou apagar. Então, quando você observar a propriedade, já tira aquele print, tá bom? A primeira propriedade que eu estou falando é essa daqui, ó. Log de A elevado a um expoente na base B. Aí a gente tem a famosa regra do peteleco, onde eu tenho esse expoente e ele vai passar para frente multiplicando. Isso vai dar n vezes o log de A na base B. Então, essa é a primeira propriedade do peteleco. Quando eu tenho um expoente nessa partezinha de cima, ele passa para frente multiplicando. Um bom exemplo disso seria, quanto é que é o log de 2 elevado a 3 na base 10? O que a gente faz numa situação dessa é pegar esse 3, passa para frente multiplicando, vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10, e a maioria dos problemas fornece para a gente o valor do log de 2 na base 10, onde a gente não precisa se preocupar em gravar, pelo menos para a maioria dos vestibulares que a gente vai prestar, tá bom? Então daqui, a gente meio que fecharia o problema. 3 vezes o valor aproximado do log de 2 é 0,3. Lembrando, você não vai gravar isso necessariamente, fica de olho no seu vestibular. Quem vai prestar Enem, por exemplo, nem precisa se preocupar. Aqui é porque de tanto fazer a gente acaba memorizando. Então isso daqui vai dar aproximadamente 0,9. Bruno, mas não é essa propriedade que a gente vai usar, né? Porque não tem um expoente naquele 10. Verdade, não tem. Mas eu tenho um expoente na base. Então tem uma propriedade para quando o meu expoente está aqui embaixo, nessa base. A gente vai fazer algo semelhante. Só que repara, a base está embaixo, não é? Você tem log de A na mesma linha, a base ela está sempre numa linhazinha aqui um pouquinho mais abaixo. Esse expoente a gente também passa para frente multiplicando. Só que quando eu passo para frente multiplicando, ele vai passar também para a parte de baixo. Ué, Bruno, como assim? Vai multiplicar na parte de baixo? É. Então ele vai ficar assim, ó, pegando esse carinha, passando ele para frente multiplicando, vai ficar 1 sobre m vezes, tá vendo? Log de A na base B. Então, ele continua multiplicando, só que agora ele fica na parte de baixo. Então, ao invés de ser m, vai ser 1 sobre m. Mesma coisa, eu poderia aqui pedir para você calcular qual é o log de 2 na base 10 elevado a 3. O que você vai fazer com esse 10 elevado a 3? Esse expoente vai passar para frente multiplicando. Só que como ele vai passar para frente multiplicando, ele está na base, vai ficar 1 sobre 3. Vezes o log de 2 na base 10, é aquela mesma história que a gente viu anteriormente. Você não vai gravar isso daqui, principalmente se você vai fazer o Enem. Aí 1/3 de 0,3, né? Isso aí para você está fazendo isso aí tranquilamente 0,1. Então vamos lá. Essa é a primeira propriedade que eu vou precisar utilizar. Ô Bruno, por que você está fazendo uma questão do ITA falando do Enem? Que a gente está de férias. E a gente quer isso, a gente quer entretenimento. Peguei aqui uma questãozinha complexa para a gente fazer alguns resumos. E, obviamente, você pode estar assistindo isso, prestando vestibular, prestando qualquer concurso. O importante é você sair daqui com conhecimentos que vão te ajudar, tá bom? Como é que eu vou fazer a aplicaçãozinha nesse caso? Vou deixar aqui guardado, ó, log de 10 na base x elevado a 2. Esse 2 eu vou aplicar a regrinha do peteleco invertida. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o log de 10 na base x. Tá, Bruno, e daí? Isso não me ajuda em nada. Até concordaria contigo. Se você não prestasse atenção, que esse 2 ele vai fazer uma distributiva aqui dentro. Só que esse carinha que está aqui, ele já não é mais esse pretinho, ele vai ser esse vermelho aqui, ó. Log, meio, vezes o log de 10 na base x. Se eu conseguir reescrevê-lo, eu posso trocar. Então, quando eu fizer a distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 sobre 2. Ó. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 2. Vai cortar, vai cortar.
vai ficar só 1. E 1 vai multiplicar o log. Preciso colocar esse 1? Nem precisa. Mais o log de 10 na base x. Então, eu já ajeitei um pouco o que está escrito ali daquele lado esquerdo. Pega a gaguejei. Agora, para o lado direito, aqui a situação é um pouco mais complexa, mas eu já vou começar fazendo algo semelhante. Eu já vou começar pegando esse expoente que está aqui e aplicando a regrinha do peteleco para ele. Então, eu vou ficar com log de x elevado a menos 1. Bruno, por que ele está entre parênteses? Só para a gente ter certeza que o expoente está no x, tá? E esse menos 1, eu vou aplicar a regrinha do peteleco passando para frente, multiplicando. Menos 1 vezes o log de x. Isso é equivalente a gente dizer que é menos o log de x. Pô, Bruno, mas como é que isso me ajuda? Aí você vai lembrar de uma propriedade que você aprendeu possivelmente lá no seu 7º ano, que todo número negativo, quando ele for elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, o que a gente ganhou aqui, cara, foi algo sensacional. Se eu olho só para o que está acontecendo nesse pedaço, aqui a gente vai ter 1 sobre alguma coisa negativa elevado a 2. Esse resultado vai ser positivo. Se esse resultado vai ser positivo, eu posso facilmente ignorar a existência desse sinal quando eu for elevar ao quadrado. Então, a gente também conseguiu simplificar um pouco até aqui, tá bom? Então, até o momento, eu tenho isso. 1 sobre log de x, tudo isso elevado a 2. Eu estou falando que é a coisa mais simples do mundo até aqui não, tá? Só que olha só, cara. Log de 10 na base x. Esse log de x não tem base. Quando isso acontece, a base é 10. Tu já está ligado nisso. Quem me acompanha está ligado. Eles estão com a base invertida. O que a gente pode fazer para facilitar esse problema? Eu posso fazer uma parada bem simples. Eu posso aplicar mudança de base. Eu posso jogar na base que eu quiser. E a base que eu estou querendo aqui, a base que eu estou pensando para esse procedimento, vai ser a basezinha 10. Então, eu vou pegar esse meu camarada e eu vou passá-lo para a base 10. Log de 10 na base x. Tem que relembrar, né? Como é que a gente faz mudança de base? Volta aqui, ó. Vou relembrar contigo, que é a parte que eu vou apagar. Não esquece. Propriedade de mudança de base. Eu tenho aqui um log de A na base B. Eu quero mudar para uma base... Escolhe uma base qualquer aí. Pode ser a base C? Pode. Então, você vai escrever o log de A em cima na base que eu escolhi, que é a C, sobre o log. Agora você vai colocar o Bzinho aqui na base C. Cara, mudar de base é uma parada que você tem um poder absurdo. Você pode pegar qualquer base válida que você quiser e colocar nessa base, simplesmente. Só que o que você perde? O que você, na verdade, tem ali como algo negativo? Você transformou um número normal numa fração. E às vezes isso pode ser complexo, mas às vezes não. Às vezes é bobeira. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou pegar esse carinha aqui, vou até escrever embaixo. Nem vou apagar agora, mas já vou apagar. Log de 10 na base x. Lembra que eu falei que eu escolhi passar para a base 10? Para poder ficar aqui na mesma base. Vai ficar log de 10 na base 10, porque eu escolhi passar para a base 10. Então, é o número de cima na base que eu escolhi, sobre o log agora do x na base que eu também escolhi. Então, você tem que sempre ficar ligado nisso. O azinho que estava em cima, ele vai continuar em cima. O bzinho que está embaixo, agora ele vai virar um novo logaritmando. O que vai mudar para a gente é a existência dessa nova base. Beleza? Pegou esse padrão? Esquece. Olhei para cá. Log de 10 na base 10 vai dar 1. Log de qualquer número na própria base vai dar 1, desde que seja uma base válida, claro. Então, isso é o que eu ganhei aqui nesse pedaço. Eu consigo reescrever essa parte que está circulada desse jeito. E isso, né, exatamente igual ao que está escrito aqui. Aí você pode falar, pô, Bruno, e daí? O que eu ganho com isso? Para você fazer matemática, tem que ter paciência, tem que ter persistência e prática, tá bom? Então, a gente vai ficar com 2. No lugar desse carinha aqui, eu já vou botar a sua nova face. E como a base é 10, eu não vou escrever a base, tá? Não tem necessidade. Para os amantes da matemática,
Para aquela galera que está com aquela experiência, o XP tá alto pra caramba, já se ligou o que vai acontecer aqui. A gente vai fazer o que na matemática a gente chama de mudança de base. Olha só, eu tenho 1 sobre log de x, 1 sobre log de x. É muito conveniente para a gente pegar esse negócio que é estranho, que não é tão fácil da gente aplicar, não é tão fácil da gente manusear, colocar ele em uma letrinha nova, uma letrinha K. Bruno, por que eu faria isso? Porque o que vai acontecer aqui é, se bobear, uma das paradas que você mais domina. Quando eu faço essa troca, 1 sobre log de x vai ser igual a k. E do outro lado, 1 sobre log de x vai ser igual a k ao quadrado. Eu acabei de transformar o meu problema do ITA, que é bem complexo, sobre o log, numa equação de segundo grau que você começa a aprender no seu 8º, 9º ano ali. Tá? O que eu tenho que fazer para resolver uma equação de segundo grau? Passa todo mundo para o mesmo lado. Então, vou passar todo mundo para o lado direito, tá? Então, o k que é positivo fica negativo, o 2 que é positivo fica negativo. Bruno, por que você não passou para o lado esquerdo? Eu tenho uma mania que eu considero positiva, que é sempre tentar deixar o a, que é o primeiro coeficiente, positivo. Isso embola menos. Pelo menos eu vejo isso para a maioria dos meus alunos, tá bom? E aqui, cara, para a gente poder resolver isso, a primeira coisa que você vai fazer é a é igual a 1, b é igual a menos 1 e c igual a menos 2. Separa os coeficientes. Vamos ganhar um espacinho? Show de bola. Uma vez que eu separei os meus coeficientes aqui, vamos o quê? Bhaskara? Eu acho que essa altura do campeonato você consegue uma soma e produto em menos b sobre a. E o produto, opa, escrevi feio pra caramba, é c sobre a. Bruno, e se não der certo, a gente volta atrás e vai para o Bhaskara. Aqui não tem essa, irmão. A soma, menos b, já que o b é menos 1, o menos antes do b significa que eu quero o oposto daquilo. O oposto de menos 1 é 1. E o a é o próprio 1, pô, ficou delicinha. 1 sobre 1, então tem uma soma igual a 1. O meu produto é c sobre a, que é menos 2, sobre o valor do a, que é 1. O produto está dando menos 2. Ih, rapaz, produto negativo? O produto ser negativo, eu tenho que ter alguém positivo e alguém negativo. Já deixa isso aí na sua cachola. E quando eu somo, está dando positivo. Então significa que o que está prevalecendo é o valor positivo. Vê se não tem que ser isso aqui, ó. No meu casinho, ou é 2, ou é menos 1. 2 somado com menos 1 vai dar 1. 2 multiplicado por menos 1 vai dar menos 2. Achamos. E uma vez que eu achei isso, agora a gente vai para a etapa final, porque K foi uma letra que você incluiu, e eu nem te induzi a nada. Uma letra que a gente incluiu, na verdade, juntos. Só que esse K não existia no problema. Não tem como eu responder para o Ito o seguinte, irmão, nesse problema que você está pedindo X, eu sei que o K é 2. Você vai falar, pô, tu tá xereleps. Não tem como. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que achar agora isso aqui. Então, achei que K é 2. Volta lá e coloca que K é 2. Lembra? Anotou ali comigo? K é 1 sobre log de x. Então, acabei de descobrir que 1 sobre o log de x é igual a 2. Uma vez, cara, que eu tenho essa informaçãozinha, como é que você resolve? Uma maneira bem simples de você fazer isso é colocar um 1zinho aqui embaixo e multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu vou ter 2 vezes o log de x igual a 1 vezes 1, que é 1. Lembra, o 2 está multiplicando o log, não é o x. E esse 2 que está aqui fora, você vai fazer aquela propriedade, primeira propriedade que a gente viu, né? O 2 que está aqui fora, ele vai voltar um peteleco aqui para dentro e vai virar um expoente. Então eu tenho que... Opa! Comendo letra pra caramba aqui, né? Log de x ao quadrado é igual a 1. Ah, Bruno, tá ficando cada vez mais difícil, mas não. Aqui a gente chegou numa situação que é uma situação bem simples do log. Lembrando com você que a nossa base é 10, se eu tenho uma igualdade, a gente vai aplicar a definição de log. O que diz a definição de log? Log de A na base B vai dar um resultado C, se e somente se a minha base elevada a esse resultado gera para a gente o logaritmando. No fundo, a gente está dizendo que esse 1 é o expoente do 10. E quando eu faço isso, tem que dar x ao quadrado. Então, ó, 10 elevado a 1 tem que dar o x ao quadrado. Ai, pai, para. Então, x ao quadrado está dando 10.
O clássico quadrado de um lado passou para o outro lado como mais ou menos a raiz de 10. Mas a gente precisa se atentar ao detalhe. Eu posso ter um valor negativo aqui? A resposta é, tem que ver. Olhei aqui para cima, opa, x é uma base. Em um certo momento, até quando o problema... Espera aí, que eu coisa errada agora. Até quando a gente estava lá no início do enunciado do problema, x era uma base. O fato dele ser uma base significa que ele tem que ser um valor maior que zero, diferente de 1. Então, não posso ter o valor negativo aqui. Então, vou ficar só com o resultado positivo, aí não vou botar um sinal de mais. Tá? Só que isso daqui aconteceu quando eu peguei um k igual a 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que pegando... vamos, um kzinho igual a menos 1. Então, a gente vai ter 1 sobre log, vou botar aqui mais para baixo, tá? De x igual a menos 1. O que a gente vai fazer? Mesmo esquema, coloca 1 aqui embaixo e a gente vai multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, vai ficar menos 1 vezes o log de x igual a 1 vezes 1 vai dar 1. Faz aquele esquema de novo? Pode ser? Pô, Bruno, mas esse é o único jeito? Obviamente que não. Tá? Esse menos 1 eu vou passar aqui, vai virar um expoente, eu vou ficar com log de x elevado a menos 1 é igual a 1. Coloca de novo aqui pra gente, ó. 10. E esse 10zinho, o que ele vai fazer? Ele vai virar uma base lá do outro lado. Quando ele vira essa base, 10 elevado ao resultado tem que ser igual ao que está no logaritmando. 10 elevado a 1 é o próprio 10, sem mistério. Todo número elevado a menos 1 é o inverso dele. Pô, Bruno, tá ficando complexo. Calma. Coloca umzinho aqui embaixo, multiplica cruzado, pega esse 10 que está multiplicando e passa dividindo. Aqui a gente não tem nenhuma restrição, beleza? Lembra, x era uma base, então ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. A gente achou os dois resultados. X deve ser 10, ou x deve ser igual a 1 sobre 10. Beleza? Pessoal, gostou da resolução? Coloca aqui nos comentários. Se não gostou também, se você fizesse algum passo aqui diferente, também coloca aí, vai sempre agregar. Principalmente a um canal que está começando agora. Tranquilo? Lembrando que assim, sei que ficou um pouco longo esse vídeo, mas a ideia não era só mostrar uma resolução, mas sim mostrar o que eu penso passo a passo, o que a gente pode pensar passo a passo e relembrar também alguns conceitos antes de aplicar, tá bom? Aquele abraço, fica com Deus, tchau, tchau.